Então, a gente vai ver que as três camadas superiores, seção, apresentação e aplicação, atuam de uma forma muito integrada. Então, o que acontece geralmente, e é visto no modelo TCP/IP, é a integração dessas três camadas em uma só, chamada apenas de aplicação, porque a interação entre as funções que a gente vai ver para cada uma dessas camadas é muito grande, então elas acabam se confundindo em alguns momentos, né? Então, na camada de seção, a gente tem ali um espaço, né, que vai cuidar dos processos que controlam a transferência dos dados, cuidando de erros e administrando registros de transmissão. Então, os serviços que a gente vai encontrar nessa camada são o controle de diálogo, né? Então, quem deve transmitir, que processo deve transmitir em cada determinado momento, o gerenciamento de tokens, que vai impedir operações críticas que sejam executadas ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente estuda a parte de sistemas distribuídos, existem várias operações que não podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Então, o gerenciamento de tokens é uma função dessa camada de seção, que é bastante importante para sistemas que funcionam de forma distribuída. E sincronização, que permite que uma transmissão continue do ponto onde parou. Então, mais para frente na aula, a gente vai ver alguns exemplos de protocolos e vai ficar bem claro para vocês o que é essa questão de gerenciamento de sessão, de sincronização, né, como que os tokens funcionam, né, todo esse controle de diálogo feito na camada de sessão. Na camada de apresentação, camada 6, a gente tem como função uma tradução de dados para a rede. Então, ela está ligada a questões de semântica e sintaxe das informações que são transmitidas. Então, ela vai gerenciar estruturas de dados abstratas. Então, para a gente poder ter dois computadores se comunicando, as estruturas de dados que vão ser trocadas, os dados que vão ser trocados entre esses dois computadores, elas podem ser definidas de maneira abstrata, né? Então, utilizando aí uma codificação padrão que vai ser utilizada durante a conexão. E isso tudo é tratado pela camada de apresentação. Então, o nome da camada já remete a gente à questão de apresentação das informações, a apresentação dos dados. Outros dois elementos importantíssimos que são feitos nessa camada são a compressão de dados e a criptografia de dados. Então, mais para frente também a gente vai ver alguns protocolos da camada de apresentação e a gente vai ver ali que a maioria deles acaba, a maioria dos exemplos que eu vou trazer para vocês acaba entrando na questão de criptografia, que é bastante importante e muito utilizada por vários outros protocolos. E por fim, a gente tem a camada de aplicação, camada 7, que engloba protocolos que realizam a comunicação fim a fim entre aplicações ou processos em diferentes computadores. Então, na aula passada, na aula do módulo 5, a gente tratou sobre a camada de transporte e a gente viu que um processo em uma máquina A se comunica com um processo em uma máquina B, né? Então, hoje a gente vai falar bastante sobre as aplicações que estão associadas a cada um desses processos, né? Então, é um nível um pouco superior, né? Mas a gente vai resgatar muito do que se falou na camada de transporte, principalmente os dois protocolos, o TCP e o UDP. Então, para quem não lembra, eu vou recapitular rapidinho aqui agora. O TCP é aquele nosso protocolo da camada de transporte que garante que a gente vai ter uma entrega confiável fim a fim, né? Então, a gente vai ter, com certeza, todos os bits de uma mensagem sendo entregues até o seu destino. Enquanto que o protocolo UDP é aquele que tem um desempenho melhor, ele foca em desempenho. Então, ele simplesmente envia as informações e não verifica se elas estão chegando até o destino. Tá? Então, lembrem dessas características, o TCP é confiável e o UDP não é confiável, tá? Mas ele é interessante para várias aplicações. Hoje a gente vai usar bastante o TCP e o UDP para entender essas aplicações todas que a gente vai ver. Então, na camada de aplicação, a gente tem muitos protocolos que vão ser comumente utilizados por usuários. Então, muitos dos protocolos que a gente vai citar hoje, pode ser que vocês não estejam tão familiarizados com os nomes, mas vocês com certeza já utilizaram e utilizam todos os dias, né? Então, vocês vão acabar, em determinados momentos, identificando que são protocolos bem conhecidos de vocês, né?
e a gente vai entender como que eles funcionam, o que é necessário por trás deles, né, seja lá o TCP ou o UDP, né, para que eles possam entregar os seus, né, atingir os seus objetivos enquanto protocolos. Frequentemente, a gente se refere às camadas de sessão, apresentação e aplicação, chamando apenas de camada de aplicação. Tá? Então, muitas vezes, inclusive nesse curso, eu me referi a essas 3 camadas mais superiores, falando apenas camada de aplicação, né? Porque quando a gente fala em protocolos da camada de aplicação, por exemplo, um que a gente vai abordar hoje, que é o HTTP. Tá? O HTTP ele é utilizado quando a gente acessa um site, né? Abre o navegador, digita lá um determinado site e dá Enter para que esse site seja carregado, né? O HTTP, por si só, ele é um protocolo da camada de aplicação, sim, né? A gente vai estudar ele mais para frente. Agora, ele pode operar, e ele frequentemente opera, com um protocolo chamado TLS, que atua na camada de apresentação. Tá? E a associação do HTTP com o TLS, já contando um spoiler para vocês do que a gente vai ver mais para frente, a associação do HTTP com o TLS gera o HTTPS, né, que hoje é muito frequente. Então, sites bem conhecidos, bem atualizados, já mudaram, né, do protocolo HTTP, que é um protocolo sem segurança, para o protocolo HTTPS, que é um protocolo com segurança. Vou deixar mais detalhes para a gente falar daqui a pouco, tá? Vai ter uma parte da aula só sobre isso. Então, o importante é lembrar que essas 3 camadas que a gente vai abordar hoje, elas são frequentemente implementadas de uma maneira bem integrada e frequentemente também a gente se refere a elas apenas como camada de aplicação. Mas, na verdade, nós temos sessão, apresentação e aplicação. Tá? Então, não esqueçam que a gente tem 3 camadas ali em cima. Algumas aplicações que são comuns, né, nessas 3 camadas envolvem os serviços de e-mail, os serviços de web. Então, o exemplo que eu dei agora há pouco de acesso a uma página é um serviço da web. Mensagens instantâneas como o WhatsApp, por exemplo, o Telegram, eles são serviços, né, que são classificados como de mensagens instantâneas. Né? No passado, a gente teve lá ICQ, teve MSN, né, o próprio Google Talk, que depois virou o Google Hangouts. Né? Então, a gente tem vários exemplos aí na história. Né? Aplicações de login remoto, quando você acessa uma máquina a partir da outra de forma remota, né? Compartilhamento de arquivos P2P, né, ou peer-to-peer. O que é isso? Né? Quem já ouviu falar sobre torrent, por exemplo, sabe que o torrent, ou talvez nem saiba, né, mas o torrent ele opera com uma arquitetura no modelo chamado P2P. A gente já vai ver o que é isso. Tá? Jogos de rede multiusuários, então quando você tem muitos usuários conectados, né, e jogando em rede, você tem aí um exemplo de aplicação, de aplicação que a gente encontra nas camadas superiores. Né? Quando a gente assiste um vídeo qualquer na internet, quando a gente usa VoIP, videoconferência em tempo real, né? Lembrando que transmissão de vídeo gravado e transmissão de vídeo em tempo real, como uma videoconferência, tem características diferentes. Tá? A gente vai ver que não podem ser tratados da mesma forma. Né? E isso nos leva a uma questão de requisitos de aplicação, que é bem legal. Né? Essa é a parte do nosso curso que é mais próxima do usuário. Né? Então, tudo que a gente vai falar hoje, vocês vão visualizar em aplicações do dia a dia de vocês. Coisa que pode ser que até agora no curso vocês talvez não tenham conseguido visualizar tão claramente. Né? O que a gente vai falar hoje é a parte que fica diretamente ligada ao usuário. Né? Então, depois da camada 7, a gente tem o quê? A gente tem a camada do usuário. Né? Então, o usuário final, todos nós somos usuários de internet, a gente sabe muitas dessas aplicações, usa muitas dessas aplicações. E tem um outro exemplo que é a computação paralela em larga escala. Né? Então, é um outro exemplo interessante que vem lá da área de sistemas distribuídos. Né? Quem nunca estudou a parte de sistemas distribuídos, né, ela tem uma ligação muito forte com redes de computadores. Então, são duas áreas
muito integradas, uma depende muito da outra, né? Então, vários exemplos que a gente citou nesse curso aqui são da área de sistemas distribuídos. Por exemplo, a computação em nuvem é de sistemas distribuídos, a computação em névoa, que a gente transformou em um estudo de caso, também vem dos sistemas distribuídos. E os sistemas distribuídos só funcionam porque a gente tem a estrutura de rede que interliga várias máquinas que estão espalhadas, né, em uma determinada área. E tem várias outras aplicações aí que com certeza vocês vão conseguir visualizar até o final dessa aula. Então, quando a gente cria uma aplicação de rede, né, a gente tem programas que executam em diferentes sistemas finais e que se comunicam através de uma rede. Então, por exemplo, um servidor web que se comunica com um navegador, né? Então, visualizando essa nossa figura aqui, na parte mais inferior à direita aqui, a gente tem um servidor, tá? E a gente visualiza aqui as 5 camadas dele, né? Por que 5 camadas? Porque aqui, nesse caso, a gente está utilizando uma classificação do autor do livro de redes, o Kurose e Ross, né? Então, eles utilizam essa estrutura de camadas aqui, né? Vejam que as 3 camadas que a gente vai estudar na aula de hoje, elas estão aqui escondidas dentro da camada de aplicação, tá? Mas elas estão ali, né? A gente tem as 3 com certeza. Então, o que acontece nesse caso? A gente tem um computador aqui ligado a uma rede por cabo, né? E um outro computador lá em cima conectado a uma rede sem fio, tá? Que fazem requisições, então, para esse nosso servidor que está aqui embaixo, né? Então, vejam que há muito tempo a gente já abstraiu a parte de utilização de cabo ou comunicação sem fio, né? Vocês sabem disso há muito tempo, lá no início do curso a gente já abstraiu essa parte, mas vejam como qualquer tipo de computador, qualquer tipo de sistema operacional, qualquer navegador que siga os padrões mínimos, né, de protocolos de acesso à internet, vai conseguir consumir um serviço que está hospedado dentro desse servidor aqui, né? Então, a gente tem ali um servidor web, nesse exemplo aqui, né, que vai responder requisições dos navegadores desses 2 computadores que estão fazendo as requisições, tá? A gente vai ver mais para frente também como é feito isso, né? Vai ter ali o HTTP envolvido nessa história, então ele que vai permitir a gente acessar os dados que estão lá no servidor e tem todo um passo a passo aí de como isso funciona. Os programas não relacionados ao núcleo, eles são não relacionados ao núcleo da rede, então lembrem que a questão da complexidade fica nos dispositivos finais, tá? Então, dispositivos do núcleo da rede não executam aplicações de usuário. Então, vejam que toda essa parte aqui de roteadores, ó, todo o roteamento que a gente estudou lá atrás, né? Toda a questão dos tipos de meios físicos que a gente vai utilizar aqui, né? O que mais? Toda a parte de... talvez a camada de transporte ainda apareça bastante aqui, mas essas questões que eu falei do roteamento, dos meios físicos, a gente está abstraindo completamente. Então, a gente não vai falar sobre nenhum detalhe desses na aula de hoje, né? Por quê? Porque simplesmente não importa para a camada de aplicação, tá? Para a camada de aplicação, só o que importa é que a gente receba informações conhecidas ou que possam ser entendidas, interpretadas por um protocolo específico da camada de aplicação ou da camada de apresentação e de sessão, tá? Então, se veio por cabo, se veio por fio, se veio por fibra ótica, não interessa, né? Se foi roteado por um caminho mais longo ou um caminho mais curto, também não faz diferença, tá? Se está usando IPv4 ou IPv6, também não faz a menor diferença. O que importa é que a informação chegue de uma camada de aplicação até a camada de aplicação do outro computador, tá? Então, essa é uma abstração e esse é o momento que vocês conseguem visualizar melhor como vale a pena utilizar essa estrutura em camadas para a gente poder ter essas abstrações todas, né? É muito benéfico, né? Enquanto, por exemplo, se vocês se tornarem programadores um dia, por exemplo, né? Vocês não vão ter todas essas preocupações que a gente abstraiu até agora, né? A preocupação de vocês vai ser em conhecer e dominar protocolos
da camada de aplicação e das camadas de apresentação e sessão também, né? Então, os que a gente vai ver hoje na aula seriam os protocolos assim, talvez mais simples da camada de aplicação, porque existem vários outros que um programador teria que ir conhecendo com o tempo. Então, nessa nossa camada mais superior, ou nessas 3 camadas superiores, a gente tem um conceito que é muito interessante, é muito importante, que é o da arquitetura de aplicação. Tá? Então, a gente tem 3 possibilidades de arquitetura de aplicação, que seria a arquitetura cliente-servidor, uma das mais frequentes que a gente vai ver nos protocolos que a gente vai estudar hoje. Tá? Uma outra arquitetura de aplicação é a P2P, ou peer-to-peer, ou, enfim, é uma arquitetura diferente, um pouco diferente da cliente-servidor, onde você tem aí vários nós que têm papéis muito similares, tá? A gente já vai falar sobre ela também. E a gente tem a possibilidade de um híbrido entre cliente-servidor e P2P. Então, na arquitetura cliente-servidor, a gente vai ter sempre 2 papéis, que vão ser o servidor, que é um computador, uma máquina, né? um servidor sempre conectado, sempre ligado. Né? Em geral, é uma máquina que dificilmente é desligada. Tá? Ela tem, em geral, um endereço IP permanente, tá? Ou um conjunto de endereços IP que ela vai usar com frequência. E ela é uma máquina que tem a possibilidade de ser escalada, né? Você consegue utilizar aí algumas estruturas para colocar mais máquinas para trabalharem em conjunto ali, né? Junto com essa máquina servidora. Ou você tem estruturas aí de redundância em que uma máquina vai poder assumir o lugar da outra caso aconteça alguma coisa com a máquina principal. Então você tem aí esse conceito de escalabilidade que é muito importante, em que você consegue aumentar os recursos da sua máquina servidora para poder atender mais clientes conforme a demanda. Tá? Então o nome é bem autoexplicativo, né? Ela serve a alguma coisa, é um servidor. Já o cliente, ele vai ser um consumidor, né? Então ele vai se comunicar com o servidor. Então nesse exemplo aqui a gente tem um computador aqui e um celular que está na parte mais de cima, e tem mais também um computador aqui embaixo, né, conectado por rede sem fio, que se comunicam com esse servidor aqui principal e fazem as requisições. Né? Então vejam que o laptop, né, o computador de mesa, o celular são dispositivos que não estão 100% do tempo disponíveis. A gente eventualmente desliga eles, né? Ou desconecta eles. Né? Já o servidor é dificilmente desligado, ele passa ali vários dias, várias horas ligado e conectado. Né? Então, o cliente ele pode ter endereços IP dinâmicos, né? Ele pode ingressar em redes diferentes. Vejam esse celular, por exemplo, né? Por ser um dispositivo móvel, ele certamente se conecta a várias redes diferentes durante o dia de uma pessoa que sai de casa, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a universidade. Né? Ele vai se conectar em redes diferentes e vai obter endereços IP diferentes. E o cliente ele não se comunica diretamente com outros clientes nessa arquitetura cliente-servidor. Então, se a gente tem, por exemplo, um serviço como o do WhatsApp rodando nesse servidor aqui, né, e supondo que eu tenha 2 celulares se conectando até aqui nesse servidor para poder fazer a troca de mensagens um com o outro, as mensagens vão inicialmente passar por esse servidor. Tá? Depois, eu acho que, se eu não estou enganado, o WhatsApp faz a conexão direta entre os clientes. Tá? Mas na primeira etapa, na etapa inicial de estabelecimento da conexão, você tem uma arquitetura cliente-servidor. Então, os clientes só se comunicam uns com os outros passando pelo servidor. Então, comunica direto com o servidor e o servidor repassa a requisição. Tá? Isso vai variar muito da aplicação. Tá? A gente vai ver vários exemplos hoje e a gente vai perceber como, dependendo da aplicação, dependendo do protocolo que você está utilizando, você vai ter aí variações nessa disposição. Mas tudo vai cair aqui nessas arquiteturas que a gente está vendo agora. Tá? Já na arquitetura P2P pura, a gente não tem um servidor que vai estar sempre ligado. Tá?
Os sistemas finais são arbitrários e se comunicam diretamente uns com os outros. Os pares estão conectados intermitentemente e mudam endereços IP com o passar do tempo. Tá? Tem até um exemplo de um serviço aí que é um pouco antigo, que é o GNU Tela, tá? que opera dessa forma. É uma estrutura altamente escalável, só que é muito difícil de gerenciar. Tá? Então, o que acontece? Vejam que as setas azuis aqui, né, elas ligam clientes diretamente uns com os outros. Né? Então, nessa arquitetura ponto a ponto, né, ou peer-to-peer, a gente tem os clientes se comunicando diretamente uns com os outros sem a necessidade de um servidor. Né? O que acaba sendo uma estrutura que pode ter o tamanho que for necessário, porque você vai acrescentando computadores a essa rede e eles vão comunicando uns com os outros, mas o gerenciamento de uma rede dessas ele é muito mais difícil, porque não é centralizado. Né? Lá no servidor você tem uma estrutura centralizada, aqui você tem uma estrutura bem mais distribuída. Aí a gente tem a arquitetura híbrida de cliente-servidor e P2P. Então, aí tem alguns exemplos, por exemplo, o Napster, que fazia e faz transferência de arquivos P2P. Ele tem uma busca de arquivos que é considerada centralizada. Então, os pares registram o conteúdo no servidor central e pares, quando a gente fala em pares, a gente se refere a máquinas, né? Computadores, dispositivos que se conectam a essa rede. Tá? E eles também consultam o mesmo servidor central para localizar o conteúdo. Só que no momento que eles descobrem o conteúdo, eles então passam a fazer uma comunicação direta uns com os outros. Então, o cliente consulta esse servidor central para descobrir quem tem o recurso que ele quer e depois vai diretamente solicitar o recurso ao dispositivo que detém esse recurso, né, esse serviço ou essa informação. E nas mensagens instantâneas, ou instant messaging, a gente tem as conversas entre usuários P2P. Então, a localização e detecção de presença são centralizadas também. Então, os usuários vão registrar o endereço IP deles junto ao servidor central, quando eles ficam online, e os usuários consultam o servidor central para encontrar endereços IP dos contatos. Tá? Não se tem informações muito claras sobre o funcionamento do WhatsApp em alguns aspectos, né? Mas é bem provável que o WhatsApp funcione dessa forma. Tá? Então, a gente tem ali a descoberta por meio de um servidor central do WhatsApp para a gente poder determinar onde está um certo contato, né? Porque a gente pode mudar de rede, a gente pode se conectar em redes diferentes. Então, a informação de onde está um contato, quando a gente vai mandar uma mensagem, ela é importante e é melhor de gerenciar de forma centralizada. Já a comunicação em si, ela pode ser de forma direta. Bom, processos em comunicação, então, são outro ponto que a gente precisa dentro desse estudo. Então, um processo, como a gente viu na aula passada, ele é um programa que executa em um hospedeiro ou em um computador, né? Ou em um dispositivo qualquer. Celular também tem processos, né? Tablet tem processos também. Qualquer dispositivo que rode um sistema operacional vai ter processos. E os processos em um mesmo hospedeiro, eles se comunicam usando comunicação entre processos, que é definida pelo próprio sistema operacional. Tá? Então, é como se eles se comunicassem com... É como se um processo em um mesmo... dois processos em um mesmo computador se comunicassem achando que estão se comunicando com uma máquina diferente, mas na verdade eles estão na mesma máquina. Né? E isso é uma forma do sistema operacional gerenciar a comunicação entre processos de forma interna. Né? Os processos em hospedeiros distintos, que é o caso que envolve redes, né? Eles vão se comunicar trocando mensagens. Né? E essas mensagens daí vão ser trocadas pela rede. Então, temos dois tipos de processos, né? O processo cliente, que é um processo que inicia a comunicação, e um processo servidor, que é o processo que fica sempre disponível esperando ser contactado por um determinado cliente ou por um cliente qualquer. Né? Então, uma observação, as aplicações com arquiteturas P2P possuem processos clientes e processos servidores. Né? Você pode ter um processo que pode atuar das duas formas ao mesmo tempo. Como a gente não tem a figura do servidor dentro das arquiteturas P2P, então a gente tem ali todos os nós da rede podem ser qualquer tipo, né? Podem ser cliente ou podem ser servidor.
Então a gente precisa de sockets, né, que a gente viu também um pouco na aula passada, né, de forma bem breve. Os processos eles enviam e recebem mensagens para ou dos seus sockets, né? Um socket é parecido com uma porta, então o processo transmissor envia a mensagem através de uma porta e o processo transmissor assume a existência da infraestrutura de transporte no outro lado da porta, que vai fazer com que a mensagem chegue até o socket do processo receptor, né? Então, assim, tudo isso fica transparente para a camada de aplicação, porque tudo isso é tratado na camada de transporte, né, que foi a camada que a gente estudou na aula passada. Então, os sockets atuam na camada de transporte e oferecem esse serviço para a camada de aplicação. Então, olha só o que acontece, né? Nessa parte aqui oval, nessa figura oval que a gente tem aqui em cima, a gente tem um processo rodando. Então, é o processo no espaço de usuário, né? Por meio do socket, ele consegue se comunicar com uma estrutura que fica sendo gerenciada pelo sistema operacional, né? E nesse caso utiliza TCP, tá? E daí, então, automaticamente a gente já está na camada de transporte, né? Tudo isso, claro, vai passar pelas outras camadas, mas vai ser enviado pela internet até chegar lá no destino, onde a gente tem novamente a camada de transporte. E aí, por socket, a gente vai comunicar com o processo que precisa receber aquela informação no computador, né? No espaço de usuário. Tá? Então, é assim que as aplicações vão se comunicar umas com as outras, né? E tudo extremamente baseado na camada de transporte, que é a camada que a gente viu na aula passada, né? Como que acontece o endereçamento de processos, né? Para que um processo receba mensagens, ele vai ter que ter um identificador. Cada computador já possui um endereço IP, que aqui está dito que é de 32 bits, mas ele pode ser de 128 bits, se ele for IPv6, né? Cada processo possui um endereço de porta que vai ser único para aquele processo, né? Para cada protocolo que ele estiver utilizando. Então, por exemplo, a gente pode ter dois processos diferentes em uma máquina utilizando a mesma porta, mas um deles está operando em TCP e o outro está operando em UDP, né? Então, depende do protocolo da camada de transporte para definir a porta que vai ter 16 bits, que vai ser diferente para cada processo, né? E o identificador inclui, então, o endereço IP, né, associado à porta que a gente tem na camada de transporte. Então, essas duas informações associadas são o nosso endereçamento de processo, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com o protocolo HTTP em um servidor HTTP, a gente vai acessar por meio da porta 80. E quando for um servidor de e-mail, por meio da porta 25. Essas são aquelas portas reservadas que a gente viu na aula passada. Tá? Então, bom, os protocolos da camada de aplicação, né? A gente vai começar a falar um pouco sobre eles. E daí, daqui a pouco, a gente vai passar para vídeos mais curtos em que a gente vai abordar cada um deles. Então, os protocolos são parte importante das aplicações porque eles definem como as mensagens são trocadas, né? Lembram que desde lá do início, né, a gente falou sobre o uso de protocolos como aquelas estruturas, aquela espécie de linguagem que a gente vai usar para poder trocar mensagens entre camadas iguais, né, camadas que têm um mesmo nome. Então, elas vão definir para a gente os tipos de mensagens trocadas, a sintaxe dessas mensagens, a semântica dos campos que vão ser utilizados e quais são as regras, né, que vão ser utilizadas nos processos de envio e recebimento de mensagens, né? Então, os protocolos da camada de aplicação eles podem ser de dois tipos. A gente pode ter os protocolos de domínio público, que são definidos em RFCs, né, que são aqueles documentos que têm toda a padronização. Eles vão geralmente permitir interoperação, né, então você consegue utilizar aí aplicações diferentes, desde que elas implementem o protocolo, elas conseguem conversar umas com as outras, né? Hoje a gente não consegue citar muitos exemplos com esses nossos, por exemplo, mensageiros instantâneos aí que a gente utiliza, né, para comunicação, como WhatsApp e Telegram, a gente não tem exemplos de, por exemplo, uma pessoa que está usando o WhatsApp se comunicar com uma pessoa que está usando o Telegram, né? A gente precisa estar usando a mesma aplicação, né? Porque elas são
baseadas em protocolos proprietários, ou pelo menos uma delas é baseada em protocolos proprietários, né? Agora, no passado, você tinha exemplos lá, por exemplo, o Google Talk do Google e o ICQ, se eu não estou enganado, eles permitiam você trocar mensagens um com o outro, né? Então, um cliente podia estar usando um desses mensageiros instantâneos, né? E o outro cliente poderia estar usando o outro e mesmo assim trocar mensagens, né? Às vezes com algumas limitações de recursos, mas conseguia, né? E isso a gente não vê mais com tanta frequência hoje em dia. Por outro lado, no exemplo do e-mail, né? A gente tem uma interoperação aí muito grande, né? Porque você consegue mandar e-mail de qualquer serviço de e-mail para qualquer outro serviço de e-mail, né? A gente consegue mandar um e-mail do Gmail para o Hotmail tranquilamente, sem nenhum tipo de problema em geral, né? Então, tem aí essas classificações, né? E tem os protocolos proprietários aí, como exemplo, o Kazaa, que é um protocolo muito antigo, né? E o Skype também é bastante conhecido. Então, qual é o serviço de transporte que uma aplicação vai precisar? Né? Essa é uma pergunta muito importante que a gente precisa se fazer quando a gente vai utilizar, quando a gente vai implementar uma aplicação, quando a gente vai instalar uma aplicação para ela funcionar adequadamente, né? Então, algumas aplicações, por exemplo, de áudio, podem tolerar algumas perdas, né? Se você perder uma fração de segundo de áudio, você ainda assim consegue entender uma mensagem, né? Você consegue entender qual é a ideia que está sendo passada naquele áudio, né? Na maioria dos casos. Outro exemplo seria a transferência de arquivos, né? Que, na verdade, vão requerer que você transfira 100% do conteúdo daquele arquivo para que ele seja possível de ser aberto, né? Se você não consegue transferir 100%, muitos arquivos acabam ficando corrompidos, né? E você não consegue abrir, acabam não sendo interpretados por software nenhum. Não são todos, tá, pessoal? Tem formas de você abrir arquivos, mesmo que eles não estejam completos. Temporização é um outro ponto importante. Então, algumas aplicações, como os jogos interativos, eles requerem baixo atraso para que sejam viáveis, né? Então, tem algumas aplicações que são sensíveis a tempo, que é o famoso lag, né? Quando a gente está jogando online, quanto menor for o atraso, melhor, para a gente não ter aí nenhum problema de perder uma determinada ação muito importante dentro do jogo, né? Por conta do atraso. E largura de banda, que algumas aplicações, principalmente as de multimídia, elas requerem quantia mínima de banda para que sejam viáveis, né? Então, você tem que ter lá uma qualidade de serviço mínima para que seja viável você ter aquelas aplicações rodando, né? E existem aplicações que são elásticas, que conseguem usar qualquer quantia de banda disponível, se adaptar a elas, né? Mesmo que para isso elas tenham que parar de operar por alguns segundos ou minutos e depois elas retomam de onde pararam, né? Então a gente tem aí vários aspectos que são importantes na hora de implementar uma aplicação e escolher o protocolo que vai estar por baixo dessa aplicação. Então, para sumarizar, né, alguns exemplos, a gente tem essa tabela que mostra aí, por exemplo, eu vou pegar aqui o correio, né, correio eletrônico, né? Ele não pode ter perdas, né? É uma aplicação elástica, porque se você não consegue carregar o e-mail em 1 segundo e você demora, sei lá, 6, 7 segundos ou até meio minuto para carregar o e-mail, é possível que a pessoa que está recebendo esse e-mail nem saiba que ele atrasou, né? Então não tem problema, não é uma aplicação crítica, né? Não tem sensibilidade temporal. Já nos jogos interativos, né, ele é tolerante a perdas, né? Você pode perder parte dos dados de um frame de imagem, de uma fração de segundo de áudio, não tem problema, né? A banda, ela, em geral, tem que ter um mínimo de qualidade de serviço garantido, né? E ela tem uma sensibilidade temporal. Então, o atraso é um fator muito importante que precisa ser levado em consideração e precisa ser garantido, né? Você não pode ter um atraso muito alto e você também não pode ter uma variação de atraso muito grande, né?
Então, tudo isso, essa tabela aqui, ela mostra para a gente aí vários aspectos das aplicações que variam de acordo com a aplicação e que impactam diretamente o funcionamento de um programa, de algum serviço que a gente vai consumir, né, enquanto usuários.